Amém, gente? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloque debaixo do alqueire, mas no velador, e assim dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Amém? Glória a Deus. Será que você pode olhar para essa pessoa bonita que está do seu lado? Olha essa pessoa bonita. Aqui na Igreja Batista Luz não tem ninguém feio, todo mundo possui uma beleza. Amém, gente? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela o seguinte: você é a luz do mundo. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então repita comigo mais uma vez agora: eu sou a luz do mundo. Mas agora você vai repetir com fé: eu sou a luz do mundo. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque a Tua presença aqui é real. E nós te pedimos, aumenta a Tua presença ainda mais. Queremos sair daqui não apenas cheios, mas transbordando para a Tua presença. Pai, nos conduz agora de acordo com a Tua palavra, Pai. Pai, que cada palavra que for liberada aqui, Senhor, possa mudar destino, possam transformar vidas, Pai. E eu creio que, Pai, 100% das pessoas que nos assistem, tanto aqui no auditório quanto online, vão sair daqui totalmente transformadas, vão ser impactadas por essa palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus nos afirma que nós somos a luz do mundo, e nós, como luz do mundo, nós precisamos fazer a diferença. O nosso chamado não é para se esconder, o nosso chamado é para resplandecer. O nosso chamado não é para a gente ficar com medo do que está por vir, mas para nos posicionarmos em fé e ousadia, para que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas, e o nome de Deus seja glorificado. Nós somos a luz do mundo. Meus irmãos, a igreja, Hernandes Dias Lopes, ele disse que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada no mundo, está no mundo, mas não é do mundo. A igreja é enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. E nós estamos aqui como Igreja Batista Luz, como igreja, o corpo vivo de Cristo, para testemunharmos quem Jesus é. Mas a nossa vida, nós, a igreja, ela só é relevante quando ela é diferente do mundo. Quando a igreja se assemelha ao mundo, ela não é relevante. Quando a igreja se torna parecida com o mundo, ela perde a sua força transformadora. E sabe, um dos maiores problemas que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que se dizem cristãos, mas vivem uma vida com os padrões do mundo. Pessoas que afirmam ser igreja, mas vivem uma vida de acordo com o padrão do mundo. Pessoas que, ao invés de influenciar, pessoas que, ao invés de fazer a diferença, são influenciadas. Mas eu quero liberar algo sobre vocês nessa noite. Se você chegou aqui hoje em trevas, você irá saindo daqui
resplandecendo a glória de Deus, resplandecendo a face de Deus, resplandecendo a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quem te conheceu nas trevas irá ver você brilhando a maravilhosa luz. Aleluia. Eu creio, a igreja é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, você é a luz do mundo. William Baker diz o seguinte: a luz, ela tem 3 funções primordiais. A luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir de advertência. John Charles, ele diz: entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. Agora pensa comigo, a luz, ela fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima, a luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem a luz, o mundo seria um vazio obscuro. E nós, como luz do mundo, esse é o nosso papel, apontarmos o caminho. O apóstolo Paulo diz para nós, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. A luz, para ser útil, ela não pode estar escondida. A luz não pode estar apagada. Ela apagada, ela não funciona, ela não faz a função que ela tem. A luz não pode ser escondida. A luz precisa ser, a igreja precisa ser, nós precisamos ser como uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, o que isso quer dizer? Uma cidade no monte, à noite você vê todas as luzes acesas. Ninguém consegue esconder uma cidade que está no topo do monte, onde todas as luzes brilham. Essa precisa ser a nossa realidade. Como luz no velador. O que significa luz no velador, Mateus? O velador é onde ficava o centro da casa, no alto, para que a partir do velador toda a casa fosse iluminada. Nós somos chamados para resplandecer, para brilhar, para sobressair. E nós não podemos nos esconder, mas sim resplandecer. Nós somos a luz do mundo e devemos refletir, resplandecer Jesus. E preste atenção comigo, Jesus nos afirma que nós somos a luz do mundo. O que é interessante é que, se nós somos a luz do mundo, nos revela que o mundo está em trevas, nos revela que o mundo está escuro. Um lugar que está claro não precisa de luz, mas um lugar que está escuro, esse precisa de luz. Então, se nós somos a luz do mundo, significa que o mundo está em escuridão, o mundo está em trevas. E o diabo, ele é o príncipe das trevas. O diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele cega as pessoas. Os pecadores não sabem de onde vem nem para onde vai, porque o inimigo domina sobre eles. Mas é o nosso papel como luz iluminar. É o nosso papel como luz brilhar, levar entendimento, levar para eles aquilo que eles precisam. Como nós falamos aqui, aquilo que o mundo anseia, nós carregamos a luz de Cristo. Nós carregamos a luz de Cristo, e o nosso papel no mundo então é vital. O nosso papel nesse tempo é vital. As pessoas estão ansiando aquilo que nós temos para oferecer. Então a gente não pode se esconder, mas nos posicionarmos, nos levantarmos para sermos os braços e as mãos de Jesus nesse tempo. Eu quero falar com vocês algumas características sobre a luz. A luz é um símbolo de verdade. O diabo é o pai da mentira. O reino do diabo é um reino de trevas, de mentira, de engano. E ele tem usado essas mentiras para aprisionar pessoas. Mas a verdade é luz, amém? A verdade é luz. Então eu quero te dizer nessa noite que todas as mentiras, todos os enganos que o inimigo lançou contra a tua vida, a respeito da sua identidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E eu afirmo sobre a tua vida as palavras que Deus diz que você é. E Deus diz que você é amado, Deus diz que você é justificado, Deus diz que você é perdoado, e Ele te afirma que você é luz do mundo. Então todas as mentiras e enganos que Satanás lançou contra a tua vida, nós quebramos e repreendemos agora em nome de Jesus. Você é amado sim, você foi escolhido sim. Existe um Pai que te ama, existe um Deus que te ama. E a luz, ela resplandece nas trevas. As trevas não podem prevalecer contra a luz.
Então, meu irmão, aonde você chegar, aonde a luz chega, a escuridão vai embora. Amém? Aonde a luz chega, quando você acende a lâmpada da sua casa, a escuridão vai embora, porque aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. Eu quero liberar sobre a tua vida que você é a luz do mundo, e aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés, toda escuridão, toda mentira, todo engano não prevalecerá, porque maior é o que está em você do que daquele que está no mundo. Maior é o que está em você daquele que está no mundo. E a luz também é um símbolo de pureza. As trevas, a escuridão, elas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo e a iniquidade alinha sobre as asas da escuridão. Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, prostituição são praticados nas trevas, debaixo do manto das trevas. As trevas escondem a podridão do pecado, mas quando a luz chega, as trevas vão embora. A luz revela tudo aquilo que estava em oculto, a luz revela tudo aquilo que estava sendo escondido pelas trevas e produz uma limpeza e uma purificação, uma transformação. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas deixe a luz te purificar, deixe a luz te limpar. Está na hora de você dar um basta a essa sua vida de pecado. Está na hora de você dar um basta a esse seu vício. Existe perdão de Deus para você nessa noite. Existe um novo começo de Deus para você nessa noite, porque a palavra de Deus nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe perdão de Deus para você nessa noite. Você crê? Amém? Hoje é um dia que você vai dar um basta nesse pecado, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje transformado, cheio da presença de Jesus, amém? A luz também nos mostra e é um símbolo de vida. Não há vida sem luz. Se não houvesse luz, não haveria o processo da fotossíntese. Sem a fotossíntese não haveria plantas, sem plantas não haveria oxigenação. Marcos, que é químico, sabe, né, Marcos? Ou seja, a luz é um símbolo de vida. E a presença da igreja no mundo, a nossa presença no mundo, também é aquilo que mantém no mundo a vida. Sem a igreja, sem a luz do mundo, o mundo pereceria em pecado. Então, para você influenciar o mundo, você precisa primeiramente ser, antes de fazer. Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas querendo fazer tantas coisas, mas se esquecendo que primeiramente nós precisamos ser. O fazer vai ser consequência de quem nós somos. Resplandecer é consequência de nós sermos a luz do mundo. Mas toda vez que você foca em fazer antes de ser, o processo está errado. Então, seja, depois faça. Sabe, existem muitas pessoas que pregam algo, mas vivem uma mentira. Pessoas que são religiosas, mas vivem na prática do pecado. Pessoas que pregam o que não vivem e exige do outro o que não praticam. Mas eu creio que nessa noite eu estou diante de uma geração que vive a verdade. Eu estou diante de uma geração que prega a verdade, uma geração que não tem do que se esconder, mas brilha como a luz e faz a diferença nesse mundo. Eu creio que eu estou diante de uma geração aqui nessa noite apaixonada por Jesus, que fala, que prega e que vive por meio dele, uma geração que carrega a vida. A geração que carrega a esperança, a geração que carrega aquilo que o mundo anseia, porque nós carregamos a presença daquele que é o Criador de todas as coisas. A luz também é um símbolo de direção. A luz aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz consegue observar os obstáculos. Mas quem não anda na luz, no primeiro obstáculo ele tropeça. No primeiro obstáculo ele cai porque ele não está enxergando. Mas quando a pessoa caminha na luz, ela tem o caminho certo a seguir. Eu não sei se você sabe, não sei se já te falaram isso, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele tem luz própria, Ele é o sol da justiça. A igreja, mesmo a gente não tendo luz própria, nós podemos e temos a oportunidade, o privilégio de refletir a luz de Cristo. Nós somos porque Ele é. A luz também é um símbolo de alerta.
A luz, ela alerta o perigo. Assim como a igreja proclama no mundo a sua voz profética e tem o papel de alertar o mundo, alertar as pessoas o perigo de viver uma vida na prática do pecado. Nós estamos aqui também como um sinal de alerta. Meu amigo, não é esse o caminho. Você não está enxergando o que você está fazendo, mas existe uma rota, existe um caminho, você precisa seguir esse caminho. E a palavra de Deus nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a Bíblia, é nosso guia, é o que vai nos orientar na nossa trajetória, é o que vai fazer com que nós não caiamos e vacilamos também. E a luz também é um símbolo de calor. A luz é fonte de aquecimento. A luz traz calor, traz fogo, o fogo brilha. Quantos querem ser incendiados aqui nessa noite por esse fogo, amém? Glória a Deus. E quando a luz de Cristo ela brilha, os homens veem as boas obras e rendem graça ao Pai. O motivo de nós brilharmos, o motivo de nós resplandecermos é para a glória do Pai. O único motivo para você resplandecer e praticar suas obras é para glorificar o nome de Deus. Se você faz por você mesmo, não passa de uma vaidade. Mas quando você entende que eu estou aqui e não é sobre mim, não é para mim, mas eu vivo por Ele, por meio dEle, para Ele, eu começo a viver a plenitude da vida que Deus me chamou para viver. Eu começo a entender e eu começo a receber a autoridade que vem dos céus. Mas Mateus, como fazer a diferença? Preste atenção nesse texto. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus, como fazer a diferença? E eu fui estudar um pouquinho sobre o processo da candeia. O texto ele fala sobre a candeia. Você sabe o que é uma candeia? Alguém sabe? Levanta a mão se você sabe o que é uma candeia. Ninguém sabe, né? Tá bom? Tá vendo o motivo bom de estudar o texto? Para explicar para vocês o que é uma candeia. A candeia era um instrumento de iluminação na época de Jesus. É como se fosse a lâmpada para a gente hoje. Era a candeia no tempo de Jesus. E a candeia era formada por 3 peças básicas, por 3 instrumentos diferentes. A candeia era formada pelo bojo, que podia ser fabricado de barro, de alumínio, de prata ou de outros materiais. Ela também possuía uma corda, que era uma corda torcida e tinha como função conduzir o óleo. O óleo era o combustível até a ponta do pavio, que uma vez aceso, produzia claridade. Uma vez aceso, clareava o ambiente. E ela também possuía uma alça para conduzir a vasilha ou colocá-la no velador. Então por isso que você vê aquele instrumento antigo que a pessoa iluminava e ia carregando assim, ó. Aquilo é uma candeia. Então ela é formada pelo bojo, pela estrutura, poderia ser de diversos materiais, por uma corda torcida, que tinha a função de conduzir o óleo, que era o combustível, que uma vez aceso produzia claridade, e uma alça para conduzir ou colocar no alto para iluminar toda a casa. Agora preste atenção, essas eram as 3 estruturas ou elementos que formavam uma candeia. Mas preste atenção, a candeia não era acesa, a candeia não iluminava se não tivesse o óleo. Ela só conseguia clarear se possuísse o óleo. O óleo era o combustível, era o que dava a energia para aquilo brilhar. Então a candeia sem o óleo era inútil. Da mesma forma somos nós sem o óleo. Sem o óleo nós não conseguimos brilhar. Sem o óleo nós não conseguimos resplandecer. O óleo que era colocado na candeia simboliza hoje para nós a presença do Espírito Santo, a unção. Meu irmão, nós não conseguimos fazer a diferença se não estivermos cheios da presença do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer a diferença se não estivermos cheios de unção, cheios do óleo. Se você quer brilhar, resplandecer para a glória de Deus, você precisa ter uma vida cheia da presença do Espírito.
Quando nós olhamos para os apóstolos de Jesus, tudo que aqueles homens viveram, uau! Eles não tinham as estruturas que nós temos hoje, eles não tinham as informações que nós temos hoje, mas eles tinham unção. Eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, e Deus espera de nós que sejamos uma geração cheia do Espírito Santo dele. Amém? Amém? É o Espírito Santo em nós que faz com que nós brilhamos. Somente cheios nós iremos fazer a diferença. Mateus, como ser cheio? Pedindo a Ele nessa noite: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me encha com a Tua presença. Eu não quero ser mais o mesmo. Aviva o meu coração, aviva a minha vida. Eu quero brilhar, mas eu entendi que sozinho eu não consigo. Sem o óleo, sem a Tua presença eu fico inútil, mas com a Tua presença em mim eu consigo brilhar para que o Teu nome seja glorificado. Intimidade, tempo de oração no teu secreto, uma vida de jejum, uma vida onde você pratica as disciplinas espirituais, a leitura da palavra. Você quer brilhar? Você precisa ter a sua base na palavra. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa luz. Eu vou falar daquilo que eu estou cheio. Se eu não estou cheio da palavra, se eu não estou cheio da presença de Jesus, eu estou cheio de outra coisa. Então eu não vou brilhar, eu não vou resplandecer. Mas quando eu estou cheio, brilha, sem fazer esforço algum. E como nós entendemos aqui, resplandecer já faz parte de nós, porque antes de nós fazermos, nós somos a luz do mundo. Mateus, eu quero brilhar, eu quero resplandecer para que o nosso Pai seja glorificado. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Deus, Ele pode contar comigo. Nessa noite eu digo sim para Ele. E eu vou falar assim: uau, porque este é o nosso tempo, esta é a nossa hora. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ei, os filhos de Deus somos eu e somos você também, amém? O mundo está esperando aquilo que você tem para oferecer. Então nosso tempo é agora. Nós precisamos resplandecer Jesus nesse tempo. Sermos aqui na terra a extensão de quem Ele é. No lugar do ódio, nós vamos levar o amor. No lugar da tristeza, nós vamos levar a alegria. No lugar da dúvida, nós vamos levar a fé. No lugar da imoralidade, nós vamos levar a paixão por Jesus. Fazermos a diferença nesse tempo. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Mateus, mas está muito difícil. Essa geração não é como antigamente. Meus pais ficam falando: ah, no meu tempo não era desse jeito. Essa geração é isso, essa geração aqui nós quebramos agora todas as palavras de maldição lançadas contra a nossa geração. A nossa geração vai ser conhecida por quem ela é. Sabe o que a Bíblia diz sobre a nossa geração? Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo exclusivo de Deus. Essas são as verdades sobre a nossa geração. É aquilo que nós cremos e é a palavra que nós proferimos. Mas Mateus, eu não sei, é muito difícil. Eu digo para você nessa noite a palavra que disseram para Esther, mais do que eu disse para Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou até aqui. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou. Nesse ano de 2021, no meio de uma pandemia, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te escolheu, que Deus te trouxe aqui para fazer a diferença. Este é o nosso tempo, esta é a nossa hora. Depois que nós morremos, nós não vamos poder fazer mais nada. O tempo de fazer, o tempo de se posicionar, o tempo de brilhar nas trevas é agora. Deus, Ele está contando com você. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E Deus te levantou nessa geração porque Ele tem um propósito para fazer na tua vida. Ah, Mateus, mas me falaram que eu não ia ser ninguém. Mentira. Deus te escolheu e tem um propósito para a tua vida. Deus te escolheu e tem um propósito para a tua vida. Se posicione, seja a diferença. Isaías capítulo 60 versículo 1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então é tempo de nós
nos levantarmos. E eu te convido a você se levantar do seu lugar nesse momento. Este é o nosso tempo. Esta é a nossa hora. Deus, Ele tem um propósito para fazer na tua vida. Deus, Ele te escolheu. E você não caiu aqui nessa noite de paraquedas. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite. Mateus, eu vim porque um amigo te convidou. Não, você veio aqui porque Deus queria você aqui. Deus queria você aqui nessa noite. Para mudar, para transformar a sua vida. E te alinhar com o plano e com o propósito que Ele tem para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você fizesse uma oração no teu lugar. Fala assim: Deus, eu estou aqui. Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Deus, eu rendo os meus sonhos, os meus desejos a Ti. Que não seja a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Eu entendi que eu preciso resplandecer. E nessa noite, alinhe meu coração. Nessa noite eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. E tomo posse da nova história que o Senhor tem para mim. De um novo começo que o Senhor tem para mim. E nessa nova história eu vou brilhar. Nessa nova história eu vou resplandecer. Nessa nova história eu vou fazer a diferença. Eu vou ser uma extensão de quem o Senhor é. Faça essa oração no teu lugar. Talvez você chegou aqui nessa noite, você está vivendo uma vida errada, uma vida de pecado. Talvez você veio aqui nessa noite por um convite de um amigo, e você chegou aqui e ouviu essa palavra, e algo tem queimado no teu coração. Algo tem, sabe, tem alguma coisa querendo sair de dentro de você. Algo falou ao teu coração. Eu quero te dizer que é a presença de Jesus tocando o teu coração, tocando o teu interior agora. Nessa noite eu oro: Espírito Santo, limpa, apaga todo o passado de erros, de pecados. Purifica agora corações. Limpa corações nessa noite. Ei, há uma nova história de Deus para você. Há um novo começo de Deus para você hoje. Deus quer te ver limpo, santo, puro, restaurado pela glória dele. Todos de olhos fechados agora. Todos de olhos fechados. Você fala assim: pastor, essa palavra entrou no meu coração. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu entendi que eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, aquilo que eu preciso fazer hoje. E você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Fala assim: Jesus, eu quero viver para Ti. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Todo mundo de olho fechado, todo mundo de olho fechado. Se você é essa pessoa, levante a sua mão para o alto, que eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você é essa pessoa, levante a sua mão para o alto. Eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar. Talvez você esteja aqui nessa noite e fale assim: pastor, eu estava afastado. Sabe, minha mãe me ensinou no caminho, me criou no caminho, mas eu me afastei, quis viver a minha vida, quis ser o autor da minha própria história, e eu só me machuquei, eu só me frustrei. E hoje eu estou aqui nessa noite arrasado. Eu estou aqui nessa noite com meu coração quebrado. Ei, Deus quer restaurar o teu coração nessa noite. Todo mundo de olho fechado. Se você é essa pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão. Se você é essa pessoa que estava afastada e quer voltar para Jesus hoje, levante a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode abaixar, glória a Deus, Deus te abençoe.
E você chegou aqui nessa noite, e o teu desejo é: Mateus, eu quero me batizar nessa igreja, eu quero testemunhar para as pessoas aquilo que Jesus fez na minha história. Só eu sei aquilo que eu passei e como eu sou hoje. Eu quero me batizar, eu quero que as pessoas vejam o meu testemunho, e eu quero me batizar nessa igreja. Todo mundo de olho fechado. Se você é essa pessoa, levante a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode abaixar. Se você, olha para mim, se você, essa pessoa que levantou a mão, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar sem vergonha, todo mundo de olho fechado. Você que levantou a mão, pode sair do teu lugar, vem aqui na frente. Você que está do lado da sua amiga, traz a sua amiga aqui na frente. Traz esse seu amigo aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pode vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pode vir aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Não fique com vergonha, sai do seu lugar. Você que levantou a mão, não fique com vergonha, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Pai, nós te entregamos cada vida nas tuas mãos. Pai, nós te entregamos cada um dos teus filhos aqui nessa noite, que estão aqui abrindo o coração para Ti. Uau, Jesus. Mas nesse momento purifica cada coração, limpa cada coração, apague todo o passado. Ei, Deus não se lembra do teu passado, mas Ele tem uma nova história para a tua vida. Ele tem um novo começo para a tua história, e nessa nova história Ele quer caminhar com você. Ele quer guiar os seus passos. Ele quer ser o seu Senhor e te mostrar o caminho que Ele tem para você. Então, Pai, todas as mentiras que foram lançadas contra os teus filhos, nós quebramos agora em nome de Jesus e declaramos sobre eles as suas verdades. O Senhor os ama, o Senhor os escolheu, e o Senhor tem uma nova história para cada um da vida deles. Nós cremos e celebramos cada pessoa que está aqui. Pai, te entrego também aquelas pessoas que permaneceram nos teus lugares. Tu sonda e Tu conheces cada coração. Pai, toca no mais profundo do interior do coração deles e traz a luz, a vida, traz a luz, a purificação, traz a luz, a Tua graça e o Teu favor sobre eles. Pai, como o nosso coração se alegra de ver os Teus filhos dizendo sim para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria pedir vocês que vieram aqui na frente para acompanhar a nossa equipe até ali do lado. Eles vão anotar o seu nome, nós vamos orar por você, tá bom? Acompanhe aqui a nossa equipe até aqui ao lado. Nós vamos orar por você, anotar o nome de vocês. Vamos entrar em contato. Deus abençoe, Deus continue abençoando a vida de cada um deles. Amém? Quantos estão sentindo a presença de Jesus aqui? Nessa noite Ele nos chama para poder ir. Existe uma colheita que está pronta, está preparada para nós. Nessa noite Ele nos chama para nos posicionarmos, para nos levantarmos, para nos posicionarmos e brilharmos a luz dEle em nós, para que o Pai seja glorificado, amém? Você crê que Deus te chamou para se posicionar nessa noite, para resplandecer e brilhar a glória de Deus? Amém? Sabe, se você quer brilhar e quer resplandecer a glória de Jesus nesse tempo, se você quer fazer isso, quer fazer a diferença, quer ser um agente de transformação nesse tempo, levante a sua mão assim bem alto. Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto. Agora você repita comigo: Jesus, a minha resposta para você. Não, repita com fé: Jesus, a minha resposta para você é sim. Conte comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero resplandecer para que o Teu nome seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado
em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dizer que esse seu sim que você deu hoje tem poder para mudar histórias. O sim que você disse para Jesus hoje tem poder não só para mudar a sua história, mas para mudar a história de outras pessoas também. Eu quero te dizer, meu amigo, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Não temas, porque Ele é o teu ajudador, Ele é o teu conselheiro, e a palavra dele para você nessa noite é: coragem, a colheita está pronta e eu estou vivo. Eu vou à sua frente, eu vou te guardar, eu vou aguardar a tua entrada e a tua saída para a glória de Deus. Então declara essa canção com a gente: coragem, Ele vivo está, em nome de Jesus.